Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Qualidade e Produtividade. E o tema desse vídeo é supermercado. Bora lá? Por volta de 1950, a economia japonesa estava debilitada. A Toyota tinha um programa de produção de menos de 1.000 carros por mês. Se fabricasse mais, não conseguiria vendê-los. Bem diferente da situação no final dos anos 80, quando a Toyota fabricava 1.000 carros em poucos minutos. Em 1956, Taishi Ono, criador do sistema Toyota de produção, foi aos Estados Unidos visitar fábricas de automóvel. Finalmente, pude realizar o desejo de conhecer um supermercado de perto, escreveu ele. O Sr. Ono conhecia o supermercado por referência e já havia observado que é a loja onde, em geral, se compra de acordo com a necessidade. Do supermercado, o Sr. Ono havia tirado a ideia de enxergar cada processo de uma linha de produção como uma espécie de loja que fornece peças para o processo seguinte. No entanto, a linha como um todo é administrada do fim para o começo. O processo seguinte vai ao processo anterior para obter as peças necessárias na hora certa e na quantidade necessária. O processo anterior imediatamente produz a quantidade que acabou de sair. Escreveu ele mais tarde. Nós esperávamos que essa ideia nos ajudasse a realizar o objetivo do Just in Time, de fabricar apenas o necessário. Em 1953, nós de fato aplicamos o sistema em nossa oficina de máquina da fábrica principal. Para fazer funcionar o sistema do supermercado, usamos pedaços de papel em que escrevíamos informações sobre o trabalho a ser realizado. Nós chamávamos isso de Kanban. O Kanban, um cartão envelopado em plástico, tornou-se a ferramenta que faz funcionar o sistema Toyota. Suponha que levássemos o Kanban ao supermercado. Como funcionaria? As mercadorias compradas pelos clientes passam pelo caixa. Cartões contendo informações sobre essas mercadorias seriam então enviadas ao departamento de compras. Com essa informação, as mercadorias que saíram seriam imediatamente repostas. Esses cartões correspondem ao Kanban de retirada do sistema Toyota. No supermercado, as mercadorias expostas correspondem ao estoque da fábrica. Se o supermercado tivesse sua fábrica de mercadorias, enviaria para ela um Kanban de produção. Com as informações deste Kanban, a fábrica produziria as mercadorias para repor as que tivessem sido vendidas. Nos anos 80, quando funcionários da Daihatsu procuraram a Toyota para aprender seus métodos de eficiência, o Sr. Ono recomendou-lhes que fabricassem apenas o necessário. Mas não é melhor ideia continuar produzindo enquanto houver tempo e materiais? Perguntou um dos visitantes. Acho que não, respondeu Ono. Façam apenas o que for necessário. Pode ser que vocês fiquem com materiais sobrando, mas a empresa não ganha nada se fizer 120 itens quando precisa apenas de 100. Se você precisa de 100, faça apenas 100. O Sr. Ono também recomendou que o ritmo de trabalho fosse calibrado para que a produção dos 100 itens ocupasse o dia todo. A fórmula básica da Toyota de fazer o que for necessário, apenas na quantidade necessária, no momento necessário, tem outro elemento: tão eficientemente quanto possível, ou seja, gastando o mínimo. Há muitas formas de gastar o mínimo para produzir. Uma delas é produzir apenas 100, se você precisa apenas de 100, mesmo que você possa produzir 110 antes do final do expediente. Continuou o Sr. Ono. A parte mais difícil do sistema Toyota de produção é aprender a fazer os 100 itens gastando o mínimo. Para isso, todos devem aprender o Just in Time. Se a prioridade for apenas para a minimização dos gastos, pode-se obter diversos resultados indesejáveis. Porém, se esse objetivo for negligenciado, o produto poderá custar terrivelmente caro. Essa ideia tem seus adversários. Eles dizem que não se deve restringir a produção. É melhor tentar reduzir os preços por meio da produção em massa. Ou então, se você tiver 5 trabalhadores disponíveis, é melhor fazer 200 itens ao invés de 100.
Muito bem, pessoal, então sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari, tá? E agora, continuando, depois dessa breve introdução aí, né, um pouco da história desse conceito de supermercados, né? Vamos dar uma olhada aqui em algumas etapas, tá? Para iniciar a implementação de um supermercado, tá? Vou mostrar para vocês aqui algumas características, quais são os objetivos do supermercado, e também mostrar algumas particularidades, tá? Alguns pontos-chave de implementação e tudo mais, tá bom? Como sempre, preparei aqui uma sequência de tópicos, tá? Para a gente discutir, tá bom? Então, vamos lá, né? Sem mais delongas, eu vou mostrar aqui primeiro uma breve introdução, né? Uma visão geral. Tem até uma foto aqui, né? De uma pessoa aqui olhando o supermercado aí, tá? Então o supermercado Lean nada mais é, né, do que corredores, né? Ele é formado por corredores delimitados, né, pelas estantes de armazenagem, onde cada estante, tá, ela possui essas prateleiras, né, divididas em pequenos espaços aí, tá? Preenchidos com um único tipo de material, tá? Então ela possui espaços dedicados para cada part number ali, tá? E essa técnica permite que um produto seja encontrado muito mais rapidamente, né, pelo seu tipo de endereçamento. Né? Esses corredores, tá, nos supermercados, eles são divididos em dois tipos, tá? Os corredores de retirada de material, tá? Que é onde o water strider, nós vamos ver o que é um water strider, tá? Mais adiante, mas é onde o water strider ele compra, né, vamos chamar assim, ele vai até o supermercado e compra matéria-prima ou subcomponentes para serem utilizados aí, tá? Ele faz uso de um sistema chamado sistema Kanban, tá? Que vai ser tema de um próximo vídeo também, tá bom? Nós vamos dar uma olhada em como dimensionar, como calcular os Kanbans aí, tá? Então, o primeiro corredor é o corredor de retirada, tá? Onde são retirados os materiais dos supermercados, e um segundo corredor, tá? Geralmente nas costas dessas prateleiras aí, que eu acabei de comentar, que são os corredores de abastecimento, tá? Então, são os corredores que são utilizados para colocar, né, para repor material no supermercado, tá bom? Esses corredores são utilizados geralmente pelo movimentador de material do armazém para os supermercados, tá? Para repor material aí, né, no supermercado que são obtidos de fornecedores internos ou externos, tá? Então, dessa forma, é possível retirar um produto, né, que está localizado em um corredor que está sendo abastecido sem que um funcionário atrapalhe a tarefa do outro, né? E também não é necessário que exista somente um supermercado, tá? Então, o supermercado está relacionado a um processo, uma linha de produção que fabrica apenas o necessário para repor o que foi retirado, tá bom, pessoal? Então, essa é uma visão geral. Tem aqui uma foto, tá, que eu coloquei, vou dar um zoom aqui. Tem uma pessoa aqui avaliando é um supermercado, tá? Se você pode olhar aqui na parte frontal aí da prateleira, até as caixas estão inclinadas, né, para que seja possível visualizar o material. Note que cada prateleira tem uma identificação, tá? Você nota também que a parte onde são abastecidos, né, os componentes, eles não possuem faixa amarela, tá? Então a parte onde tem a faixinha amarela no solo aí é para retirada de material. E nota que existe um corredor aí logo à frente aí da pessoa com esse macacão verde aí, que é o corredor de reposição, tá? Então nota que cada caixinha tem a sua identificação, tá? O nível da prateleira também está numa altura alcançável, tá bom? Então são características aí do supermercado, tá? Então, provavelmente esse supermercado aí é para reposição em alguma linha aí de montagem, tá? E basicamente é isso, tá? Então, vamos mostrar aqui um pouquinho mais, né? Essa foi uma pequena introdução. Quais são os objetivos, né, de se implementar um supermercado, tá? É suportar sem parar a produção, tá? Minimizando o estoque de matéria-prima em processo, tá? Então, é uma maneira de estabelecer um limite aí de material, né, que fica no WIP, tá bom, pessoal? Estabelecer um sistema de estoque de materiais que dê suporte à puxada, né, o fluxo contínuo e outras iniciativas do Lean. Então, principalmente se você tem intenção de colocar um sistema puxado em processo, é importante, tá, ter supermercados aí para abastecer esses processos aí. Também um outro objetivo é estabelecer um sistema puxado que trabalhe com foco em redução de inventário, tá?
Muitas pessoas acham que colocando o supermercado o trabalho acaba, tá? Na verdade é uma busca incessante pela redução de inventário, tá bom, pessoal? Eliminar atividades que não agregam valor e desperdícios no fluxo de materiais, agregando o valor do recebimento até o último estágio de produção, tá? Então, ele quer dizer que não é... O que se quer dizer com isso, né? Eliminar atividades que não agregam valor são atividades que não estão relacionadas ao fluxo de valor do produto, tá? Então, é uma maneira também de reduzir esse tipo de atividade, tá? Movimentações desnecessárias, descascar embalagem desnecessário em processo, tá, pessoal? Não quer dizer que essas atividades não possam ser realizadas em outra etapa aí do processo, mas se você elimina essas atividades, por exemplo, de ter que abrir uma caixa, recortar o tampo de uma caixa da célula de trabalho, né, isso facilita muito o trabalho das pessoas que estão ali montando o produto, tá? Ou fornecendo um tipo de serviço, tá bom? E melhora o inventário e reduzir as divergências no inventário, né? Então, um dos objetivos do supermercado também é acabar com esse problema que a gente encontra aí no dia a dia de muitas empresas, que são as divergências de inventário, tá? Você vai procurar um componente aí no supermercado e na verdade ele não está no endereço que está colocado no sistema, tá? Então, ou muitas vezes o componente está lá e não está endereçado no sistema, né? Existem os dois tipos, tá? Lembrando que divergência de inventário costuma ser enxergado como um outro tipo de refúgio, né? De scrap, porque se você precisa fazer ajuste de inventário, tá? Significa que aquele componente sumiu. Você precisa ajustar, né? Dizer que aquele componente foi utilizado e não saiu em produto. Então é uma maneira de encarar, né, esse tipo de divergência e enxergar ela como scrap, né? Tá bom? Então esses são os objetivos aí do supermercado, né? Os pontos-chave, né? Do supermercado Lean, né? O espaço específico para armazenar e movimentar os materiais com maior proximidade do ponto de uso, ou seja, tanto o layout do supermercado quanto a disposição dos itens no supermercado ficam próximos do ponto de uso, né? O que é o ponto de uso? É efetivamente o posto de trabalho, o processo, tá? Os supermercados possuem gerenciamento visual, tá? Nada de controle eletrônico, nada de controle por planilhas e tudo mais. O gerenciamento é feito visualmente pelo sistema Kanban, tá? Nós vamos ver um pouco mais adiante isso. Existe um controle FIFO, tá? Para quem não sabe, ainda não conhece, FIFO é o primeiro que entra, é o primeiro que sai, tá? Então existe um controle de material mais antigo ali presente no supermercado ser o primeiro a ser consumido para depois entrar o material novo, tá? O supermercado trabalha num ritmo definido, né, de recebimento e armazenagem, muitas vezes relacionado com o tact time, tá? O inventário, geralmente ele tem 100% de precisão nesses supermercados aí, né? As ferramentas específicas e armários para guardar e movimentar materiais ao ponto de uso, tá? Então esses materiais aí que estão armazenados no supermercado, né, eles têm carrinhos, eles têm tipos de elementos de transporte específicos de acordo com o seu tamanho, tá? O seu espaço ocupado, por exemplo, bins, caixas, né, bandejas. Então eles têm compartimentos e meios de transporte específicos, tá? Os itens são 100% rastreáveis, tá? 100% dos itens que estão no supermercado eles podem ser rastreados quanto a data, lote, turno de fabricação, etc., tanto em sistema, se existir um sistema eletrônico na empresa, quanto fisicamente, tá? Então, se você pega a embalagem de um componente, você é capaz de identificar data, lote. Existe uma rota, tá, definida para coletar e entregar no ponto de uso, ou seja, o water strider, né, o abastecedor aí que vai coletar esse material no supermercado e levar até a célula de produção. Ele possui uma rota de caminhada, tá, pelo processo, ele segue essa rota, ele tem tempos pré-definidos, tá? A gente costuma chamar esses pontos de entrega do material de bus stops, tá? As paradas de ônibus aí, é onde ele passa ali com o carregamento de reposição em processo e deixa os materiais nos seus devidos lugares aí de consumo, tá? Os materiais do supermercado devem estar livres de lixo, né? Melhor combinando espaço de estoque e quantidades para uso. Livre de lixo, ele quer dizer que é livre de papelão, cartão, papel cartão, algum tipo de papel que serviria de embalagem, tá? Bandejas, etc.
tá bom? Então o material está com uma banana descascada, pronta para ser consumido ali, tá bom? Os water striders, né, específicos para gerenciar as atividades em todas as fases do processo. Tá? A gente vai dar uma olhada mais adiante que os water striders, a função deles não é ser simplesmente um abastecedor, tá? Na verdade, o papel dele é muito mais importante que isso. Então, é uma maneira de identificar, né, se esse supermercado está bem implementado, é a presença dessa figura aí do water strider, tá? O tamanho do lote baseado no tact time dentro de um nível mínimo e máximo, tá? Significa que o supermercado ele tem uma quantidade mínima e máxima e essa quantidade está relacionada com o tact time do processo que está sendo utilizado, tá bom, pessoal? O supermercado ele está muito amarrado com o TAC, mas também tem ali alguma segurança, tem alguma margem para responder algum problema não previsto, tá bom? A reposição para a fabricação também é aliado com Tact Time, né? Em dias ou horas, dependendo da ordem de produção, né? Geralmente são múltiplos da ordem de produção, tá bom? A reposição de material nesses supermercados é feito através do sistema de sinal, né? De puxada, que a gente chama, que é o cartão Kanban, tá? Nós vamos fazer um vídeo aí específico sobre Kanban também, tá bom? Existem alguns tipos de Kanban que precisam ser mostrados aí, tá? Existe uma sequência de trabalho padronizado e o tempo para pegar materiais é pré-estabelecido, tá? E o pagamento de produtos é somente quando o material que foi pagado anteriormente, né, foi pago anteriormente, perdão, ele já foi consumido, tá? Então, muitas vezes o supermercado ele não utiliza Kanban, mas ele utiliza sistemas de duas bins, tá? Onde o sinal para reposição é justamente uma bin que está vazia, tá bom? Então, esses são os pontos-chave aí, tá? Para que você consiga identificar um supermercado limpo, tá bom? Eu vou falar um pouco aqui do papel do Water Strider, né? Em japonês aí, livremente aí traduzido, nada mais é do que um inseto d'água, né? O nome científico aí é Gerris remigis, tá? Então, o Water Strider é um inseto d'água, tá? Que se parece com um mosquito grande aí que caminha pela superfície da água, né? Mas dentro do contexto Lean, né, o Water Strider é a pessoa que foi designada para dar suporte a essas operações de produção, né, para que os outros operadores possam ficar dedicados exclusivamente no trabalho que agrega realmente valor, tá? Então, o Water Strider nada mais é do que esse inseto aí, ó, tá? Esse é um desenho, tá, que eu encontrei aí na internet. Então, esse é o Water Strider, tá? Para quem nunca viu ainda aí. Então, são tarefas do Water Strider, né? A pessoa que faz o papel de Water Strider recebe esse nome aí de acordo com esse bichinho aí, né? Em japonês é Mizushimashi, né? Então, ele recebe esse nome aí por causa desses seis braços aí que ele tem aí, né? Significa que a pessoa consegue movimentar e fazer muitas coisas, né? Então, na verdade, no contexto do Lean, né? É uma pessoa que tem múltiplas funções aí, não somente de abastecimento de materiais, tá? Então, a gente tem aqui um exemplo, por exemplo, são tarefas do Water Strider, né? Reposição de material no processo, limpeza e organização de áreas comuns e substituição temporária de membros da equipe célula, tá? Não são tarefas do Water Strider, tá? Então, ele não é a pessoa que fica exclusivamente dedicada a fazer 5S para que os operadores não precisem fazer 5S, não tem nada a ver com isso, tá? A pessoa que fica preenchendo formulário, papelada, não é isso, tá, pessoal? A gerência tende a ver essa posição aí do Water Strider como um excesso na linha, como uma mão de obra, né, direta adicional ou uma mão de obra dispensável, né? Ou ainda, muitos gerentes ainda têm a visão de contratar alguém inexperiente para essa função, que não está treinada nessa função, né? Com o pensamento que é uma ótima posição para treino. Tá? É exatamente o contrário, tá, pessoal? Essa posição deve ser ocupada por uma das melhores e mais experientes pessoas ali na célula, tá? A força de cada estação de trabalho, né? Isso força com que a estação de trabalho seja desenhada por alguém experiente do time, tá? Então, isso aí permite que o Water Strider, tá, ele possa dar apoio e substituir qualquer pessoa, né, na linha de produção temporariamente. Eu preciso ir até o banheiro, preciso ir até o departamento de recursos humanos assinar um papel, fazer alguma coisa, agendar minhas férias, ele entra, tá, ele substitui a pessoa, é uma pessoa capaz de
detectar problemas de qualidade, tá? Ela entende dos problemas, as consequências dos problemas, ela sabe quando é necessário fazer a parada do processo, acionar a equipe de suporte, tá? E tudo mais, tá bom, pessoal? Então é uma pessoa que tem profundo conhecimento do processo e ela sabe exatamente onde são utilizados os componentes, tá? Ela sabe exatamente para que cada componente serve. Geralmente essa posição é ocupada por uma pessoa que tem muita experiência já no processo, tá? Além disso, né, ela tem também, né, a sua função aí, né, que é navegar pelo processo, checar se está tudo bem, né, abastecer, né, e para isso, né, definido uma rota, que vocês estão vendo aqui na tela, definido uma rota, né, de abastecimento de material e de avaliação do processo aí, nota que ele passa aqui pelo supermercado, tá? Ele não deixa de passar aqui pelo supermercado com o trolley e caminha, tá? Faz toda a rota, passa pelo supermercado, geralmente em sentido anti-horário aí, né? E esse aqui, né, quer dizer o seguinte, que a função dele faz parte aí das instruções de trabalho, tá? E da sequência de trabalho da célula, tá? Existe uma instrução, um estudo de trabalho combinado aí, né, para ele, né, com toda a rota, com todo o tempo de abastecimento, tempo de retorno dele para a primeira atividade, tá? Então não é uma função que está lá jogada e a função dele é só pegar caixas ali no supermercado e levar, tá? Justamente o contrário, tá bom, pessoal? Eu diria que essa é uma das primeiras funções aí que deveriam ser definidas em uma célula de trabalho, tá bom? É muito importante essa posição aí, tá bom? Então isso aí é o Water Strider, tá? Não é só um abastecedor, ele tem a função de abastecer também, mas o papel dele é ser o suporte itinerante aí, tá? Em toda a célula de trabalho, tá bom? Eu coloquei aqui um checklist, tá? Que eu tenho aí de outras experiências, né? Em empresas que eu trabalhei, com 15 itens, tá? É um checklist de validação para você checar se as prateleiras e o supermercado que você colocou em processo, tá? Que você vai colocar em processo, se o seu projeto de supermercado ele tem um mínimo aí de confiabilidade, vamos dizer assim, para que quando alguém chegar a olhar e falar assim, não, isso aqui é um supermercado, tá? Então o primeiro item existe o FIFO implementado, né? Se sim, se não. O segundo item, né, os produtos e quantidades são visualmente identificáveis, né? Então, se você chega em uma determinada posição ali no supermercado, né, uma determinada prateleira, uma determinada estante ali tem um part number identificado. Você consegue checar qual é o part number, né, qual é o produto que é utilizado, qual é a quantidade, né, que tem aquele container ali, aquele bin, né, ou bandeja que está ali, né, seja o que for. Aí, número 3, os defeitos são prevenidos de ocorrer durante a armazenagem, carga, descarga. O que ele quer dizer com isso? Se foi feita uma verificação, né, ou de possibilidade de acontecer algum dano aos materiais ou ao container, quando você colocar e retirar itens do supermercado, tá? Se você danifica a matéria-prima antes dela ir para o processo ali já dentro do supermercado, né, deixa cair ou derruba, isso é muito ruim. Então, não é interessante ter isso aí dentro do supermercado, né? Número 4 aqui, ele diz aqui que a coleta de um item leva 3 segundos ou menos. Significa que a partir do momento que você localizou a posição dele na estante, você leva 3 segundos ou menos para pegar aquele part number, dar a baixa do supermercado e colocar no cart de reposição de linha, tá? Então isso deve demorar menos que 3 segundos, tá bom, pessoal? O número 5, os materiais possuem endereçamentos definidos, né? Nós vimos aí naquela primeira foto que cada estante tinha uma identificação, cada posição tinha uma identificação, as caixas tinham identificação no costado delas, né? Então a identificação é muito importante, tá? O item número 6, a lista de coleta ou cartão Kanban possui o local de armazenagem. Significa que se você utiliza cartões Kanban, né, você tem um quadrinho para colocar o cartão quando ele está avulso, tá? Quando ele foi pago, abastecido, o cartão vai ficar avulso, você precisa armazenar ele em algum lugar. É justamente esse local de armazenagem aí do cartão Kanban, tá? Número 7, um carrinho de coleta apropriado está sendo utilizado, tá? Então a gente costuma chamar esse carrinho de sushi cart, né? Muito parecido com aquele carrinho de sushi, né? De abastecimento de sushi. Então, no Brasil isso não é muito comum, tá? Muitas empresas utilizam um sistema, né, que se chama AGV, né? Que são veículos guiados
por uma visão, né? Tem uma fita no solo e esses veículos são automáticos, eles navegam, né? Pela posição, pelo caminho do Water Strider, né? Deixando os materiais em cada etapa do processo. Tá? Mas não é necessário, né? Nem sempre é possível colocar AGV, muitas vezes pela condição do solo, pela complexidade. Então você precisa ter um kart, né? Um carrinho específico para os materiais que você vai abastecer, né? Para ser utilizado. Tá? O número 8, né, o ponto de reposição está claro, significa o seguinte, em que nível, né, em que quantidade de material você precisa pedir mais material no armazém para o supermercado, tá? Então isso se chama ponto de reposição e ele precisa estar muito, muito claro ali, muito definido, tá? Nós vamos apresentar sobre esse ponto de reposição aí no próximo vídeo, tá? E a gente vai dimensionar isso junto aí com os cartões Kanban, tá bom? O tamanho do lote de reposição está claro, né? E não é só o ponto de reposição, mas a quantidade a que se reposta também vamos dar uma olhada nisso no próximo vídeo. O painel Kanban para os cartões está instalado, tá? Então tem que existir um painel Kanban para a pessoa que traz o cartão de retirada ao supermercado. Tá? O local de armazenagem está arrumado de forma a fazer kit em uma direção, tá? Significa que você abastece pelas costas e retira pela frente, tá? E esse kitting aí você faz um caminho só dentro do supermercado, tá bom? Número 12, as empilhadeiras são utilizadas, tá? Eu acho que não é só em supermercado, mas dentro, né, do ambiente de fábrica ali onde as pessoas estão produzindo, não é interessante ter empilhadeiras, tá? Então essa é uma verificação nesse sentido aí. As contagens físicas e cíclicas, né, de inventário são feitas, né, periodicamente. Significa que precisa ter uma contagem aí, né, periódica, num período melhor definido aí pela empresa, talvez semanalmente, mensalmente, mas para checar se o inventário está acurado, tá? Se a quantidade que está ali no supermercado está de acordo com a quantidade que foi definida e do sistema, tá? Para ver se não existem divergências de inventário aí, tá? Existem materiais desnecessários ou defeituosos presentes no supermercado, tá? O supermercado não é um local para guardar item que está sob suspeita de qualidade ou material não conforme, tá, pessoal? É um local para armazenar matéria-prima, tá? Ele não é um espaço que deve ser dedicado para fazer uso desses materiais aí que estão sob suspeita ou já foi julgado que não estão de acordo aí com a norma de qualidade, tá bom? Então é muito importante não colocar esses materiais no mesmo espaço do supermercado para que não exista confusão, tá? Muitas vezes pode acontecer alguma confusão e esse material retornar para processo aí, tá? A gente sabe que tudo é possível, né? Para Murphy tudo era possível, então. E o número 15, né? A altura está limitada a 2 metros ou menos, tá? Isso significa que as prateleiras devem ter no máximo 2 metros de altura, tá? Se for possível até menos, né? Dependendo da altura aí do pessoal que abastece, que coleta material, por quê? Para evitar que seja necessário o uso dessas empilhadeiras, né? Esses garfos, empilhadeiras com esses garfos que sobem alto para retirar pallet, essas coisas, tá? No supermercado, geralmente o material não fica em pallet, a não ser que pela natureza do material ele tenha que ficar em solo, em pallet, mas a altura, né? Se forem caixas, bins, né? E tudo mais, geralmente componentes menores, né? Essa altura está limitada a 2 metros ou menos, tá bom, pessoal? Para evitar que alguém tente escalar aí ou para pegar material rápido para repor, tá bom? Os tempos de ciclo de reposição costumam ser bem frequentes, então nesses momentos aí em que demora mais um pouco, as pessoas tendem a cometer algumas loucuras para atender o processo de produção e isso não é legal. Tá bom, então isso é um checklist aí de 15 itens para checar se o seu supermercado aí, para levar em conta se o seu supermercado tá de acordo aí com a necessidade do Lean, tá bom? E, né, quais são as 7 etapas para implementar um supermercado, tá? Então tenho aqui uma lista de 7 etapas, tá? Então a primeira delas é conduzir uma coleta de dados de análises, né? Quanto tempo você precisa repor, qual é a quantidade, quais são os part numbers daquela célula. Tá? Em seguida, calcular o tamanho do Kanban, né? O Kanban geralmente ele tem 3 níveis, né? O verde, o amarelo e o vermelho. Tá? Vai ser tema de um próximo vídeo, tá bom? Tanto como implementar um supermercado, como calcular o tamanho do Kanban, tá? Como desenhar os Kanbans, como treinar a equipe para trabalhar com o sistema Kanban, né? Como iniciar, como auditar e manter o Kanban e finalmente como implementar um sistema de melhorias para tentar sempre estar reduzindo esses supermercados, tá? Embora dimensionado e controlado corretamente, supermercados são inventários, né? Então nosso objetivo tem que ser sempre reduzir, tá bom?
Então essas são as 7 etapas para implementar supermercados aí na tela, tá? Nós vamos ver o detalhamento desses próximos passos aí no próximo vídeo, tá? Tanto como implementar, um passo a passo de como implementar um supermercado, mas também como calcular o tamanho de Kanban e tudo mais, tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. Esse vídeo aqui é mais uma introdução aí, né? Uma breve navegada pelos tópicos aí do supermercado. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se esse conteúdo foi útil para você, considere aí se inscrever no canal, deixe o seu comentário, o seu like, tá? Para ajudar a gente aí a fortalecer o canal, melhorar a qualidade dos vídeos aqui, tá bom? E se você ainda não baixou, tá? Aproveito aqui também para deixar um recadinho. Dá uma olhada lá no Google Play, tá? Eu lancei lá um novo aplicativo com ferramentas Lean, né, chamado Lean App, tá? Então você encontra diversas ferramentas aí, inclusive o cálculo do tamanho dos Kanbans, tá? Que a gente está discutindo aqui. Você pode fazer nesse app aí no seu smartphone Android, tá bom? Então puxem lá, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também, tá? Então, acho que é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau!